Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês essa peça super econômica. Esse modelo aqui, gente, eu refiz inspirado em um trabalho meu que já tem aqui no canal, né? Inclusive foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui no canal. Ele é um jogo de banheiro, mas assim, quando eu gravei ele eu tava bem no começo, entendia muito pouco, né? Não tinha noção nenhuma de nada, tanto que tem uns erros. E aí eu trouxe um pouco desse tapete aqui para esse modelinho que é super simples, super fácil, econômico e muito prático. O bico é o mesmo bico do tapete da Juma, né? Inclusive eu disse para vocês que eu ia fazer outras peças com o mesmo estilo, tanto os pontos quanto o bico de acabamento. Vamos lá, esse trabalho ele ficou pesando 465 gramas. Gente, o tamanho dele ficou de 75 centímetros de comprimento por 53 de largura, tá? Assim, e quanto que vai de cada cor, né? Gente, são só restinhos. Se você tiver aí que seja 200 gramas de cru, 200 gramas de lilás, 200 gramas de roxo, você faz esse tapete, tá bom? Porque já que no total ele ficou com 465, vai te sobrar fio, tá? Ele é todo barbante número 8. Eu vou deixar para vocês aqui as referências de cores na descrição. E eu trabalhei com agulha de número 4, tá? Esse tapete, gente, eu acho que eu vou conseguir gravar para vocês um jogo de banheiro, tá? E aí o nome vai ser Clea. Tapete Clea. Então já quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Para você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que chegar um conteúdo novo aqui no canal. Para você comentar aqui e compartilhar também, né? É super importante você estar indicando esse vídeo para alguém, mostrando esse trabalho para alguém, porque assim, da mesma forma que te abençoou, vai abençoar outras pessoas também. Tá bom? Então, gente, compartilhem, tá? E comentem aqui o que vocês acharam, se vocês querem jogo de cozinha, quais as peças que vocês têm desejo de aprender, tá bom? Então, vamos para nossa aula e é isso aí. Então, aqui nós vamos começar fazendo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui o meu anel mágico. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos aqui. 1, 2. 1, 2 correntinhas e vou fazer novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 1, 2 correntes. Faço 3 pontos altos novamente. Ó. 1, 2 correntes. Venho aqui, faço novamente 3 pontos altos. Opa, que escapou aqui. Ó. O segundo e o terceiro e último ponto alto. Feito isso, 2 correntes e finaliza com um ponto baixíssimo lá naquelas correntinhas que a gente fez para subir, tá bom? Ó, faço aqui uma corrente, né? E vou cortar o meu fio. Então ficou assim, ó. Vocês também podem fazer com o círculo mágico, tá? Mas eu prefiro fazer com as 4 correntes, porque daí na hora de fazer o arremate fica mais prático. Aqui eu já estou com o meu fio lilás. Eu vou amarrar ele aqui no cantinho, ó. E vou fazer aqui o meu nozinho. Ó, novamente, subo 1, 2, 3 correntes e faço aqui
2 pontos altos, uma, 2 correntinhas, faço mais 3 pontos altos. Ó. Faço uma corrente e aqui nesse cantinho agora eu vou repetir esse mesmo leque. Ó, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente e vou fazer novamente esse lequinho. 1, 2 e 3 pontos altos aqui. 2 correntes e vou fazer novamente aqui 3 pontos altos. Uma corrente e vou fazer o meu último lequinho aqui. 3 pontos altos, 2 correntes e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, ó, e finaliza lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui faz a correntinha para cortar o nosso fio. E aí a gente já pega agora o nosso cru. Ó, então eu vou amarrar ele aqui. Da mesma forma, se vocês quiserem podem começar com aquele nozinho, né, tradicional. Mas ó, então aqui a gente sobe 3 correntinhas. E vamos trabalhar aqui 2 pontos altos, ó. As 3 correntinhas é um ponto, tá? 2 correntes e vou fazer aqui novamente 3 pontos altos. Ó, 1. Ah, eu já tinha feito 2, perdão, gente, ó. São 3 pontos altos mesmo. Uma corrente. E aqui nesse intervalo a gente preenche com 3 pontos altos. Ó. Uma corrente. Vem aqui para esse cantinho e faz o leque de novo. Com 3 pontos altos. 2 correntes. E 3 pontos altos. Ó, uma corrente e vamos fazer 3 pontos altos novamente. Uma corrente. E aqui o cantinho, mais uma vez. Se vocês quiserem fazer com 2 correntinhas, pessoal, podem fazer, tá? Eu sempre faço com uma, porque pro meu ponto dá certinho. Aí quem precisar, faz 2. Ó. Fiz uma corrente e aqui vou fazer novamente 3 pontos altos. É muito simples, né? Uma corrente e aqui vou fazer novamente 3 pontos altos. Quando a gente está trabalhando com square, gente, é muito fácil fazer as emendas. É um trabalho que ele é bem prático e rende pra caramba, né? Ó, uma corrente e aqui vou fazer o meu último grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente. Vou finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e vou fazer uma corrente para arrematar o meu fio. Pronto. Então aqui a gente já tem uma base pronta para a gente fazer a emenda dos nossos outros quadradinhos para esse lado e para esse lado, tá?
Então, ó, como eu já ensinei pra vocês aqui, é só fazer duas carreiras, né? Aqui, a carreira de roxo e a carreira de lilás. E na carreira de cru a gente faz a união, tá? Pra não ficar uma aula muito longa, eu vou trazer aqui pra vocês, já ensinando vocês como fazer a união na parte do cru, ok? Eu vou pegar os meus aqui adiantado e já volto. Então, gente, aqui tá o meu pronto e aqui estão, ó, esses dois. Se você for fazer uma passadeira, é só você adiantar esses miolinhos, né? E deixar para fazer a finalização depois, porque é muito mais fácil. Eu poderia simplesmente fazer todos em uma única carreira, né? Eu poderia deixar aqui todos os miolos prontos e fazer uma única carreira com vocês. Mas não, eu expliquei porque eu precisava que vocês entendessem essa terceira carreira. O que eu vou fazer agora? Ó, eu vou começar aqui com o cru, né? Vou amarrar ele aqui. E eu só vou fazer dessa forma porque eu vou arrematar depois o meu barbante, tá, gente? O meu fio cru. Senão, eu ia fazer de outra forma. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Eu vou fazer 2 pontos altos somente. Ó. Então, eu vou fazer outra corrente e aqui eu vou fazer novamente 3 pontos altos. Uma corrente e vou fazer aqui 3 pontos altos. Ó. Duas correntinhas e vou fazer aqui 3 pontos altos. Se vocês quiserem, pode fazer e arrematar e depois fazer o outro, se vocês acharem mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Opa, é uma corrente só. Eu vou vir aqui e vou fazer 3 pontos altos. Ó. Uma corrente. E 3 pontos altos. Certo? Então, agora eu vou fazer aqui a união. Como aqui são duas correntes, eu vou fazer uma só. E aí eu vou vir aqui e vou fazer... Não, na verdade sem correntinha. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Aí você pode fazer correntinha, mas eu não gosto não. E aqui você completa. Tem gente que gosta de fazer correntinha, mas eu não gosto de fazer correntinhas não. E aí faz aqui, ó. Ó. Um ponto baixo. E dá a laçada e volta e trabalha aqui 3 pontos altos. Ó, aqui eu faço ponto baixo, dou a laçada aqui e faço novamente 3 pontos altos. Venho aqui e faço ponto baixo. Ó, então já ficou assim dessa forma, ó. É igual eu falei, eu poderia fazer uma única carreira, mas aí, né, ia ficar muito difícil. Eu prefiro que fazer assim, né, unindo um de cada lado. Que aí, para iniciante também fica super fácil, tá bom, gente? Se você conhece o método, igual eu disse, para fazer a união de uma vez só, fica à vontade. Ó, aqui eu faço duas correntes e finalizo com um ponto baixíssimo. Tá bom? Aí eu corto. Ó. E vou fazer esse aqui. Vou amarrar o meu fio. Até porque aqui no canal já tem bases onde eu ensino a fazer as carreiras, né? De forma sem precisar cortar o fio.
Ó, eu vou fazer 3 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Opa. Ó. Uma corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. E vou fazer 2 correntes. Perdão, gente, aqui a gente já vai unir, então não faz correntinha. Ponto baixo, dou a laçada, volto aqui e completo o meu leque. Ó, vou lá na carreira pronta, um ponto baixo, dou a laçada, venho aqui, faço 3 pontos altos. Vou na carreira pronta, faço um baixo e aqui 3 pontos altos. Vou lá no lequinho, né? Um baixo aqui. Ó. Assim fica bem fechadinha a união. Ó. E fica muito bom, né? Eu adoro. Dou uma laçada, venho aqui e faço 3 pontos altos. Gente, esse tapete é muito fácil. Ó. Aqui novamente. 3 pontos altos. Uma corrente aqui. O nosso famoso lequinho. Duas correntinhas, eu vou fazer aqui. Opa. 3 pontos altos. Uma corrente, vou fazer aqui um ponto alto. Um não, né? 3. Ó. Feito isso, uma corrente, e aqui a gente completa o nosso cantinho. Uma, duas correntes, venho aqui, finalizo com baixíssimo, faço uma corrente, corto meu fio. Agora nós vamos voltar a trabalhar com o fio roxo. Gente, por mais que pareça, né, difícil a visualização, não é não, tá? A princípio, agora vai aparecer um tapete retangular, mas não é, tá bom, gente? Você pode dar segmento e fazer um tapete retangular, mas já adianto e vocês viram aí que não é. Eu vou amarrar o meu fio aqui nesse intervalo aqui de uma corrente, tá? Dessa forma, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui nesse intervalo 2 pontos altos. Fiquei com 3. Uma, duas correntinhas. Nesse próximo intervalo, vou fazer 3 pontos altos. Uma, duas correntinhas. Aqui dentro desse leque, nós vamos fazer novamente um leque. Ó. Mas, procura fazer, gente, já deixando aqui meio curvado, tá? Ó. Como se não quisesse fazer na intenção de tornar ele retangular, entenderam? Então, eu vou fazer 2 correntes. E aqui nesse intervalo, vou fazer um ponto alto. 2 e 3. Uma, duas correntinhas. Vou fazer aqui nesse próximo intervalo 3 pontos altos. Uma, duas correntinhas. E agora é o seguinte, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto. Vou dar a laçada, vou vir aqui no ponto baixo, ó,
Vou passar uma corrente e vou fazer o ponto alto. Perdão, gente, aqui tudo é assim, tá? Ó, dá a laçada, faz aqui uma correntinha e assim, novamente. Ó. Pra gente ter aí os nossos pontos todos uniformes. Duas correntinhas. Venho aqui e faço o ponto alto normal. 3 pontos altos. Duas correntes e aqui 3 pontos altos. Duas correntes e aqui vou fazer novamente aquela técnica. Ó, fiz uma corrente, faço o ponto alto. Novamente, ó. Isso só nessa junção, tá bom? Duas correntes. E aqui vou completar o meu restante, ó. Aqui, 3 pontos altos. Duas correntes. E aqui novamente vou fazer aquele lequinho, na intenção de fazer uma curva. Ó. Tá? Então aí eu vou completar essa volta e já venho, porque assim, é repetição. Então tudo que você fez desse lado, você vai fazer até chegar aqui onde a gente iniciou. Ó, então eu completei aqui a minha volta. E vou finalizar com ponto baixíssimo. Aqui, ó, onde a gente subiu aquelas 3 correntinhas. Tá? Vou subir 3 correntes novamente. E agora nós vamos fazer o seguinte. Ó, aqui nesse último ponto nós vamos fazer um aumento, ficando com 4 pontos. Uma, duas correntes. Aqui novamente. Nós vamos fazer um aumento, ficando com 4 pontos altos. Duas correntes. E nesses pontos de base, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui no leque, agora não é mais leque. Ó. Nós vamos colocar 2 pontos juntos aqui. Duas correntinhas. Aí eu venho aqui e faço, ó. Opa. 2. E no terceiro faço 2 pontos juntos. Tá certo, gente? Duas correntes. E em cada grupinho desse, ó, ficamos com 8, ó. 3, 6, 7, 8. Nós vamos repetir ponto sobre ponto. Se vocês quiserem, não precisa fazer assim. Mas é só uma opção. Tá? Eu gosto bastante. Esse modelo é muito econômico. Ó. Duas correntes. Aqui ponto alto normal, tá? Então olha como tá ficando. Ponto sobre ponto. E aí vamos que vamos. Ó, duas correntes. E ponto sobre ponto. Eu vou fazer duas correntinhas e vou para os próximos 3. Duas correntes.
E aqui 3 pontos altos. 2 correntes e aqui 3 pontos altos. Duas correntes. E agora, como aqui é a curva, nós só vamos trabalhar com esses aumentos na curva, tá? Ó, então aqui vai o primeiro ponto alto, o segundo, e aqui no terceiro a gente coloca 2 pontos juntos. Duas correntes e vamos fazer novamente. 1, 2, e no terceiro, 2 pontos juntos. Duas correntes, e aqui são aqueles dois grupinhos. Vamos fazer aumento neles também. Ó. Duas correntes e aqui novamente. Duas correntes e novamente vamos fazer aqui os pontos altos. Olha como tá ficando lindo, gente. E esse tapete ele fica num tamanho bem bom, né? Como vocês puderam ver aí. Agora quem quiser ele maior, dá pra fazer também a adaptação. Ó. 2 pontos. Duas correntes. Aqui, ponto sobre ponto. E no último, opa, 2 pontos juntos. Duas correntes. E novamente vamos repetir a sequência fazendo ponto sobre ponto. Duas correntes e vamos completar essa volta. Aqui tem o restante, né, da nossa parte oval, que vocês já viram como que ela é feita, tá? É só repetir e aí a gente já vem trabalhando junto. Então, gente, concluída aí a carreira, ó. Agora nós vamos começar e vamos repetir somente mais essa carreira, tá? Nós vamos fazer 3 carreiras, essa aqui é a nossa segunda, né? Então nós vamos fazer 3. Eu subo 3 correntinhas e vou fazer a mesma repetição, colocando aumento no último ponto aqui, ó. Então agora vamos ficar com 5. Duas correntinhas. Aqui nesse primeiro ponto, um ponto. Sempre fazendo o aumento no último ponto, tá? Ó. Só pra vocês verem que não é nada difícil assim de conseguir fazer, tá? E super rápido também. Duas correntinhas aqui novamente, ó. Ponto sobre ponto. E aí eu vou fazer aqui no último 2 pontos juntos, ficando com 5 pontos. Uma, duas correntinhas e aqui vou fazer novamente ponto sobre ponto. E aqui no último vou fazer 2 pontos juntos, ficando com 5 pontos no total. Duas correntinhas e vou repetir aqui, ó. Ponto em cima de ponto, gente, é assim mesmo. Tá? Ah, eu falei 3 carreiras porque a gente vai trabalhar com 3 carreiras de cada cor, né? Mas vocês podem fazer aí da forma que vocês acharem legal, né? Dessa forma, pra mim, eu achei super legal e econômico, até porque você vai trabalhando com as cores e vai fazendo aí, né? Uma combinação bem legal. Então, gente, eu vou concluir toda essa carreira. Lembrando vocês que fazendo o aumento aqui, a gente fica com 5 pontos. Tá bom? E aí eu volto. Já vou arrematar aqui.
pra gente trabalhar com a nossa outra cor, que é o lilás. Bom, gente, então aqui, ó, eu concluí toda a volta aí, né? Como vocês podem ver, fiz os aumentos aqui, fiz a repetição. E, gente, é muito tranquilo de fazer essa peça. Agora, o que a gente vai fazer? Já peguei aqui o meu fio lilás, né? Aí eu vou amarrar aqui, ó, bem nessa parte... Opa! Só puxei um fiozinho. Nessa parte de curva do nosso tapete. E vou amarrar. Pra gente poder começar. E nós vamos repetir 3 carreiras exatamente iguais a essa que a gente fez com o roxo. Fazendo ponto sobre ponto e aumento no último ponto, tá? Então, gente, é super tranquilo. Que aí vocês vão, ó, fazendo ponto sobre ponto e repetindo. Então aqui eu vou fazer 2 pontos juntos. Por isso que esse tapete ele rende muito. E ele é econômico, porque a gente vai fazendo e quando vê já tá terminando. Ó, então aqui novamente. Nós vamos fazer aqui 2 pontos juntos. Vamos ficar com um total de 6 pontos, tá, gente? Ó. Então, a gente vai fazer toda aqui a nossa curva, né? Só para vocês verem como que fica. Ó. Opa. Duas correntinhas e aqui novamente. Então, igual eu sempre falo, quando se trata de repetição, não é legal a gente ficar falando e repetindo sempre a mesma coisa, porque daí a aula fica muito longa, né? Então aqui eu vou fazer 2 pontos juntos, duas correntinhas e vou completar aqui a minha curva. Ó, então aí a gente vai novamente colocar ponto sobre ponto. Fazendo aumento aqui, né? Ó. Duas correntinhas. E aqui vai novamente ponto sobre ponto. Faço duas correntes. E venho aqui e trabalho ponto sobre ponto. Ó, 3 pontos altos, duas correntes e aqui 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Eu vou completar, gente, toda a volta. E vou fazer mais 2 carreiras, porque igual eu disse pra vocês, vão ser 3 carreiras iguais, tá? Então, se a gente aqui tem 6 pontos, fazendo 2 carreiras, nós vamos ficar com 8 pontos. E aí, qualquer dúvida que você tiver, se você não conseguir acompanhar, volta ao vídeo que eu explico direitinho. É porque, igual eu disse, se a gente for ficar fazendo, vai ficar muito longo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou adiantar o meu aqui, ó, e volto rapidinho. Gente, olha só. Então aqui eu terminei as 3 carreiras. E olha só pra vocês verem. Ficamos aqui com 8 pontos mesmo. Olha aí como essa base vai ficando linda.
Gente, eu amo. Amo mesmo porque é super simples, rápida e econômica. Agora nós vamos repetir novamente essas 3 carreiras. Mas eu trouxe aqui o fio cru, né? Para mostrar para vocês o início. Como eu sempre faço. Gente, é como eu sempre digo. Não preciso eu ficar mostrando aqui cada carreira para vocês, sendo que uma vez que eu expliquei como que faz, né? O restante fica bem mais simples. Nós vamos fazer 3 carreiras e dessa vez nós não vamos cortar o fio porque nós vamos ainda trabalhar com o cru, tá bom? Então aqui nós vamos seguir normalmente, ó, fazendo 3 correntinhas e ponto sobre ponto. Gente, não muda nada. Aí a gente coloca um aumento lá no final, ficando com 9 pontos. Ó. Então aí a gente vai concortar. Perdão, gente. Vamos completar a volta inteira. Fazendo. Gente, é muito fácil. Sério. Muito, muito, muito. Ó, e cada carreira que a gente faz aumenta um ponto. Então, como a gente vai fazer 3, e depois eu vou explicar como que vai ser a próxima. Então, nós vamos ficar com 11 pontos, certo? Até a parte que a gente vai fazer e depois vir aqui trabalhar junto. Porque, gente, eu até poderia ficar aqui fazendo e a gente falando, mas o vídeo só ia ficar mais longo, né? O pessoal gosta aqui que seja prático, né? É o pessoal, a maioria do canal. E eu também gosto, né, gente? A gente gosta de praticidade. Então, pra que eu vou ficar enrolando, fazendo vídeo longo, né? Sendo que é o que vocês já viram, que vocês já aprenderam. E é fácil. Ó. Aí aqui segue fazendo. Aqui ponto sobre ponto, né? Então eu vou fazer aqui essa carreira e mais 2. Tá? Onde a gente vai parar com 11 pontos. E aí eu volto pra sequência. Bom, gente, ó, finalizei as 3 carreiras com fio cru, tá? Olha só que lindo que fica. Ele fica certinho, fica um formato bem legal, não fica nada ondulado, não fica nada deformado, como vocês podem ver. Olha que lindo que tá, né? Então, agora vamos dar continuidade. Nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos continuar trabalhando os pontos altos aqui da mesma forma. Só que, ao invés de fazer correntinhas, nós vamos fazer somente pontos altos. Então, aqui no final, aonde tem o aumento, a gente faz o aumento. Tá, ó. Então, aqui a gente caminha com os pontos até o último ponto alto. Ó. E aqui no último eu faço 2 pontos juntos, ficando com um total de 12 pontos. Né? Porque se nessa carreira anterior a gente parou com 11, então agora nós ficamos com 12. Aqui no intervalo de 2 correntinhas nós vamos fazer 2 pontos altos, porque são 2 correntinhas, tá? Ó, então, novamente, a gente vem aqui e trabalha ponto sobre ponto. Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos contornar toda a nossa peça, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, sobre aqueles 3 pontos altos, vão ser 3 pontos altos. No intervalo de 2 correntinhas, 2 correntinhas. Ó. Só pra vocês verem que não tem nada assim de absurdo, né?
Ó, eu vou adiantar aqui a curva. E aí, quando chegar na parte dos pontos, eu mostro. Ó, então eu fiz, né? Só pra vocês verem. Agora aqui não tem segredo também. É só fazer, ó, igual eu disse. É um ponto para cada correntinha. E aqui na base, os pontos sobre ele. São 3 pontos só. Um para cada ponto. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Ó. É simples, é só contornar, né? Aí, mas são 6 grupinhos desse aqui de aumento, certo? Aqui desse lado a gente trabalhou os 6 como aumento nos últimos pontos. Aqui desse lado nós só vamos trabalhar 5 com aumentos no final. Por quê? Depois na hora de finalizar o bico, para dar certinho na quantidade dos pontos, a gente precisa ficar um grupinho somente sem trabalhar o aumento, tá? Então só um vai ficar com 11. De novo, então é só fazer ponto sobre ponto sem aumento, tá bom? Um grupinho só. É só isso que eu queria passar pra vocês, porque eu acho importante, né? É porque senão de qualquer forma, gente, depois vai ficar sobrando esse ponto aí. Ah, então eu prefiro falar pra vocês que tirem um ponto do que fazer e ele ficar sobrando. Ok? Então, ó, eu vou concluir aqui a minha volta. Vou arrematar o meu fio e já volto trabalhando com o fio lilás para a gente fazer as carreiras do bico, ok? Bom, aqui nós vamos trabalhar com o lilás novamente. Ele já tá aqui. Eu vou amarrar ele aqui. Se vocês quiserem inverter a ordem, podem ficar à vontade, tá, gente? Eu gosto de deixar sempre essa possibilidade aí pra vocês. Então aqui, ó, você pode ver que tá até o meu fio de arremate. Eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes e novamente faço aqui 3 pontos altos. Ó. Então aqui nós temos um leque, correto? Vou pular 2 pontos de base, aí eu conto aqui, ó, 1, 2, no terceiro eu faço um ponto alto. Não faço nenhum ponto de separação, conto 2 pontos de base, no terceiro faço um leque novamente. Com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Tá? Ó, novamente conto 1, 2, no terceiro dou a laçada e faço um ponto alto. Então a gente vai intercalar a volta do tapete toda desse jeito, tá? Leque, ponto alto, pulando sempre 2 pontos de base. Aí, no final, vocês vão ver que vai dar certinho. Vão faltar 2 pontos pra pular, que é o ponto de base. E aí vocês vão ver que vai ficar perfeito o nosso acabamento. Pula 2, faz um ponto alto. E aí, gente, é super simples. Eu vou concluir essa carreira e já volto com vocês. Tá bom? Ó, gente, lembrando vocês, né? Eu coloquei o asterisco no vídeo porque não é um grupinho só que a gente tem que deixar de fazer aumento. É um de cada lado, tá? Eu tinha dito que seriam 6 de um lado e 5 do outro, mas são 5 e 5, tá? Aí depois, se você quiser fazer alguma modificação, caso o seu tenha dado alguma alteração aí, fiquem à vontade, ó. Aqui eu terminei e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Eu fiz a volta toda, como vocês estão vendo, ó. Ó. Tá? Aqui também, se precisar fazer alguma modificação, não é nada difícil, gente. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio desse leque e vou subir 3 correntinhas. Vou fazer outro leque aqui.
tá? Pera aí, deixa só eu ajeitar aqui o barbante que fica mais fácil pra pegar. Ó, então aqui eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos novamente, tá? Ó. Aí, nós vamos trabalhar com ponto alto em relevo. Esse ponto alto que a gente fez aqui, a gente vai pegar ele por trás. Ó, eu dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto em relevo. Continuo não trabalhando o ponto de separação, tá? Ó. Aqui eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, ó. E aqui dou a laçada e faço novamente um ponto alto em relevo. Então vai ser repetição, só que fazendo o ponto alto em relevo. Aí que tá, gente, você pode fazer esse bico mais comprido, mais carreiras, mas eu gostei sim com 2 somente. E aí eu fiz só 2, tá? No caso vão ser só 2 de lilás. Mas vocês podem estender e fazer mais carreiras, tá bom? E depois fazer o bico na última carreira. Tá? Então, ó, não é nada difícil. Eu vou completar aqui toda a volta do meu tapete. E em seguida venho pra gente finalizar com o roxo. Tá, ó. Então ele já dá um efeito bem bacana aí na nossa peça. Bom, gente, olha só. Independente da alteração que você tenha que fazer caso sua peça precise, pode ver aqui, ó, que a peça ela não fica deformada, não acontece nada, tá bom? Eu falo isso porque realmente, gente, pode ser que por algum motivo você coloque um ponto a mais, um ponto a menos, e aí vale pontuar que pode ser que, né, dê diferença, mas vamos lá, ó. Então, agora eu vou fazer a última carreira, da mesma forma, eu vou arrematar não, aqui eu vou começar diferente, porque como a gente vai fazer um ponto baixo, eu já vou iniciar aqui com um nozinho. Aí eu vou pegar aqui, ó, um ponto alto em relevo desses e vou fazer um ponto baixo, tá? Eu vou fazer uma correntinha. Aqui eu vou fazer novamente 3 pontos altos, ó. 3 pontos altos, uma, duas, 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer um picô. Faço 3 pontos altos, ó. E fica dessa mesma forma. Aí aqui eu faço uma correntinha. E aqui nesse ponto alto eu faço um baixo. Uma corrente. E novamente vou fazer aqui 3 pontos altos. 3 correntinhas. Aqui eu faço um picô, né? Que é um ponto baixo. Aí eu venho aqui e trabalho 3 pontos altos. Novamente. Uma corrente e aqui eu faço um ponto baixo. Ó. Olha que lindo que já tá ficando. Então, uma corrente. Novamente aqui eu faço 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntinhas e aqui eu faço um ponto baixo. 3 pontos altos. Ó. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente e novamente vamos para essa sequência de repetição. Aí nós vamos contornar toda a volta, né? No caso, se vocês fizerem mais carreiras, é só acrescentar essa aqui que eu tô ensinando para vocês e finalizar dessa forma, tá? Aqui a gente faz uma corrente e um ponto baixo. Então aí eu vou contornar toda a minha volta e já volto para vocês verem a finalização. Então, gente, assim ficou o nosso tapete.
Olha que lindo, ó. O bico ficou perfeito, o acabamento ficou maravilhoso. E aí você pode usar e abusar da sua criatividade para fazer a combinação que você quiser. Gente, ficou maravilhoso, de verdade, ó. Olha essa combinação. Eu ainda vou aqui arrematar alguns fiozinhos, né? Mas ficou belíssimo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito. Não saia desse vídeo sem deixar aqui o seu joinha, sem comentar. Compartilha também com alguém que você acha que vai fazer essa peça, que gostaria de fazer, de conhecer essa peça super econômica. Uma peça muito bacana assim para você oferecer para o seu cliente, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.